Esse é o programa de História Oral do Poder Judiciário, a entrevista de número 172, realizada no Salão Nobre do antigo Palácio da Justiça. Nossa entrevistada de hoje é a desembargadora Cristina Tereza Gaule. Vamos começar nossa entrevista, então, com as considerações iniciais do desembargador Ronald Valadares. Desembargador, por favor. Tereza Cristina, é uma honra para a comissão que cuida da memória do Tribunal de Justiça receber Vossa Excelência aqui para essa conversa conosco. O trabalho oral de memória do Tribunal de Justiça, ele é muito significativo, não só pela natural importância que tem, como também porque ele deixa de cada um dos servidores da Justiça, lato sensu, e pessoas envolvidas com o direito dentro do Estado do Rio de Janeiro e com o Tribunal de Justiça, a amostra para um registro aí, então, material, no sentido de que se pesquise, que se estude, que se oriente em cada época as figuras que foram baluartes da justiça fluminense. Então, com muito prazer, nós recebemos Vossa Excelência para essa conversa. É uma conversa informal, uma conversa muito à vontade. O nosso companheiro Gilmar faz ali um certo roteiro, mas apenas para constar. Quer dizer, o entrevistado fica inteiramente livre para dar as suas impressões de modo geral. Então, eu pessoalmente, eu teria a dizer que sempre admirei muito Tereza no seu trabalho judicante. Nós não tivemos, ou eu não tive o prazer de trabalhar com ela numa mesma Câmara no Tribunal de Justiça, no segundo grau de jurisdição. Mas sempre acompanhei o trabalho dela, desde juíza de primeiro grau e depois como juíza de segundo grau, e as suas tarefas de um auxílio muito positivo e muito eficiente às administrações da Justiça, quer no aspecto de corregedoria, quer no aspecto de presidência. Tereza, um pouco antes de ser promovida a desembargadora, no meu sentir, responsabilizou-se por uma tarefa muito significativa do modernismo do judiciário no Brasil, no país. Eu quero me referir ao trabalho da justiça itinerante. E eu até hoje de manhã estava mexendo lá nos meus arquivos, Tereza, e eu vou pedir licença a você para me reportar aqui a uma coisa do passado, mas que tem a ver na composição da sua presença aqui conosco hoje. Em junho de 2006, você parece que veio para o Tribunal de Justiça um pouquinho à frente. Isso. Em junho de 2006, o Tribunal se reuniu, através do órgão especial, para entregar a medalha do Mérito Judiciário ao José Alencar Gomes da Silva, que à época era vice-presidente da República, e designou-me para fazer a saudação a ele naquela solenidade. Ele tinha sido agraciado no final do ano de 2005, mas por questões de trabalho só pôde vir aqui para receber a medalha em junho de 2006. Então, naquela ocasião, eu recordando aqui do que eu disse para ele, apresentando mais ou menos o Poder Judiciário do Rio de Janeiro para conhecimento dele, eu destaquei, e vou pedir licença aqui para me reportar um pouquinho para compor esse nosso trabalho de hoje. Então, eu disse assim: entretanto, a mais nova vertente do Tribunal de Justiça do Estado, e a mais democrática delas, ao meu sentir, sem dúvida, é a chamada justiça itinerante. Ela foi
implantada entre nós pela resolução número 10 de 2004, publicada no Diário Oficial de 25 de junho de 2004, e justifica-se pela necessidade de democratizar o acesso à justiça, priorizando o atendimento às comunidades mais carentes dos municípios do interior do Estado, onde ainda não foram instaladas comarcas. Os municípios com grande extensão territorial, em que os distritos ficam longe da comarca sede, e os municípios periféricos à capital, nos quais, devido à densidade demográfica, a população tem dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. A justiça itinerante começa como um novo paradigma de realização da prestação jurisdicional, segundo o qual os magistrados não mais permanecem inertes, aguardando que os cidadãos se desloquem até os fóruns para requerer-lhes o exercício da jurisdição, mas, ao contrário, de forma proativa e inovadora, eles vão ao encontro das comunidades para promover a paz social através da solução dos conflitos de interesses. Ela atende às pessoas prestando jurisdição a respeito do direito de família, da infância, juventude e do idoso, do registro civil das pessoas naturais, dos juizados especiais cíveis e criminais, e tem se servido nesse começo de 2 ônibus e 2 combis que funcionam em dias previamente agendados. Os ônibus são adaptados e equipados com computadores interligados à rede do Tribunal de Justiça da capital, funcionando com uma estrutura cartorária simplificada, vinculada preferencialmente ao cartório mais antigo com competência em direito de família da comarca sede. O ônibus, entre aspas, justiça itinerante, funciona como um micro-organismo judiciário, integrado por equipe composta por juiz de direito, promotor de justiça, defensor público, servidores da justiça, assistente social, psicólogo, oficial de justiça, conciliadores, estagiários de direito e 2 policiais. Os primeiros resultados obtidos com essa nova experiência são alentadores. De junho de 2004 a dezembro de 2005, foram cumpridos 345 dias de visitas. Foram realizados 19.336 atendimentos, tombados e autuados, instaurados 4.447 processos com 2.318 sentenças com julgamento do mérito e 2.292 decisões interlocutórias. Com a vigência da Emenda Constitucional número 45, a partir de janeiro de 2005, foi acrescentado o parágrafo 7º ao artigo 125 da Constituição Federal, estatuindo que o Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já havia saído à frente da inovação constitucional, cumprindo-lhe agora, e cada vez mais, aprimorar esse novel modelo de atuação do Judiciário. E, a propósito, já contamos com metas planejadas para o seu desenvolvimento, formuladas desde fevereiro deste ano. Então, eu aventei essa notícia, dei corpo a essa notícia naquela ocasião, 10 anos atrás, praticamente, e a gente vai poder confrontar esses dados que já eram avantajados com as informações da doutora Gáulia do presente. Mas eu quero dizer que ela era exatamente a primeira juíza responsável por esse setor mais democrático do Poder Judiciário ir ao encontro do interessado jurisdicionado. E isso me pareceu, naquela ocasião, um salto muito grande para o futuro em termos de organização judiciária e de funcionamento da justiça. A doutora Tereza Gáulia, essa
criatura que tem se dedicado às tarefas da justiça no Estado com um denodo muito grande, servindo administrativamente à casa e servindo ao foro na sua tarefa de julgar. Mulher inteligente, mulher culta, gosta do direito constitucional, como eu também gosto, foi assessora da presidência do tribunal para questões ligadas à matéria constitucional, de modo que é com muita honra e com muito prazer que eu lhe dou as boas-vindas para o começo dessa conversa que ela vai ter aqui para deixar para a posteridade e para aqueles pesquisadores que vierem aqui saber como foi a justiça na década de 2000, a partir do século atual. Então, é com muito prazer que eu saúdo, cumprimento e desejo felicidades à doutora Tereza Gaule aqui conosco. Obrigada, desembargador Ronald. Já falou tudo, podemos acabar a entrevista, eu vou me embora, a gente encerra por aqui. É uma grande honra estar aqui, a judiciária é minha vida, né? Eu agora, ano que vem, vou fazer 30 anos de magistratura. E antes disso fui promotora de justiça, de modo que eu estou bem ambientada aqui, né, na nossa instituição, pela qual eu acho que isso eu compartilho com você. A gente tem muito carinho, né, por essa casa, né? Então, assim, é carinho e é vontade de fazer a diferença para a sociedade. Né? Então, assim, eu acho que a gente pode começar bem, né? Sim. Só para deixar registrado, hoje é dia 28 de novembro de 2017. Bem, desembargadora Cristina, antes de nós tratarmos mais especificamente desse tema tão importante, que é a justiça itinerante, nós aqui no programa de História Oral também nós procuramos investigar sobre a trajetória dos nossos entrevistados. Então eu gostaria que a senhora falasse um pouco da sua infância, onde a senhora nasceu, como foi essa infância, sobre os seus pais e o que acabou levando a que a senhora tomasse esse caminho para o direito. Como é que então, eu vou rapidamente dizer. Na verdade, eu sou filha de imigrantes, né? Meu pai, ele era lituano e minha mãe austríaca. E essa coisa de você ser filha de imigrantes é uma nota muito relevante na tua formação, porque o imigrante, via de regra, chegou ao Brasil, qualquer imigrante, muito pobre e fugindo de necessidades da Europa. Hoje a gente está vendo que essas necessidades se espalharam pela África, Ásia, e os imigrantes continuam chegando nos países supostamente mais acolhedores e mais ricos, mas com as mesmas necessidades. Mas isso é um fato. O imigrante veio para o Brasil em busca de novas oportunidades e meu pai, na mesma linha, chegou aqui muito pequeno, os pais muito pobres e tal, e construiu uma vida aqui no Brasil, né? E isso é uma marca muito grande na minha infância e na minha adolescência, porque meu pai sempre dizia: eu estou lutando para vocês terem tudo do bom e do melhor, que eu nunca tive, mas vocês vão ter que devolver para esse país aquilo que ele me deu, aquilo que o Brasil, então, tinha dado a ele quando o recebeu de braços abertos e possibilitou que, de maneira até não tão sofrida como a grande maioria das pessoas, ele chegasse a alcançar um patamar econômico financeiro até muito bom. Eu tive, por outro lado, uma formação em escola católica. E a Lituânia, eu não sei se vocês sabem, mas a Lituânia fica do outro lado do rio, que divide o continente com a Alemanha. Então, é Lituânia, o rio e a Alemanha. Então, meu pai tinha uma influência germânica muito grande. Então, assim, o germanismo e o catolicismo me tornaram uma pessoa muito disciplinada. Então, essa é uma marca da minha personalidade. Eu sou muito disciplinada, né? Não coloco e não critico ninguém que, de repente, não é tão disciplinado quanto eu, até porque essa disciplina em excesso, ela às vezes traz percalços também, ela traz sobrecargas com as quais você tem que aprender a lidar. Mas, já que estamos falando da minha infância e da minha adolescência, é importante essas duas marcas, né? Então, ficou no meu inconsciente essa coisa, você tem que devolver para o país aquilo
que o país me deu e que possibilitou vocês terem do bom e do melhor. E, por outro lado, a marca da disciplina germânica e católica, né? Porque as escolas onde eu estudei, primeiro no São Francisco de Assis, com os padres franciscanos, e depois no Colégio Santa Úrsula, né? Essa coisa da disciplina é muito marcante, mas ao mesmo tempo eu tive uma infância de muita brincadeira, porque eu morei numa vila, né, junto com os meus pais e meus irmãos, eu tenho 2 irmãos mais novos, em que haviam muitos outros imigrantes, muitos outros filhos de imigrantes italianos, gregos, né, portugueses mesmo, né, e também alemães e tal. Então a gente brincava muito. Então eu brinquei muito. E assim, brinquei de muitas coisas. Qual cidade? Aqui no Rio de Janeiro. Eu sou carioca da gema, muito carioca da gema. Então assim, eu soltava pipa, eu jogava bolinha de gude, a gente fazia desfile de Miss com as meninas, e eu brinquei muito, né? A minha vida era muito disciplinada, mas a gente tinha o dia de lazer, e o meu lazer sempre foi um lazer muito infantil, e isso foi muito saudável, porque eu esgotei na minha infância aquilo que a criança precisa, que é brincar, para através da brincadeira conhecer melhor o mundo, né? Quando me tornei depois adulta, né, e adolescente, eu tive um outro marco muito importante na minha vida. Meu pai gostava muito de viajar e minha mãe, por tabela, também gostava de viajar. E meu pai sempre nos levou junto. Então, nas férias, nós sempre viajávamos. Nós conhecemos todo o Brasil com meu pai. E posteriormente a isso, eu com 16 anos fui passar um ano nos Estados Unidos. Hoje isso é muito normal, né? Comum. Mas naquela época, quando eu tinha 16 anos, não era tão frequente assim que uma moça sozinha saísse e fosse passar um ano nos Estados Unidos, mas eu fui. E daí pra frente viajei sempre. Então eu conheço muita coisa do mundo e conheço muita coisa do Brasil. O que obviamente acabou por influenciar a minha escolha de carreira, né? Porque eu precisava de uma carreira que me trouxesse, na qual eu pudesse usar a minha disciplina e, ao mesmo tempo, uma carreira onde eu pudesse realmente fazer alguma coisa por aquele país que recebera meus pais. E foi o direito, né? Como seu pai havia... exatamente, muita influência. Meu pai teve uma influência muito, muito determinante na minha vida, mas não por conduzi-la, simplesmente por dar as orientações, né? essas oportunidades e tal. Agora, só para o registro ficar mais completo, você falou muito dos seus pais. Como era o nome dos seus pais? Meu pai se chamava Antanas, que é o Antônio em lituano. E minha mãe se chama Luíse, porque ela é filha de austríacos e tal, também de nacionalidade austríaca. Então, Luíse e Antanas. Mas eles vieram, no caso, para o Rio de Janeiro, então em que época? Meu pai era 15 anos mais velho do que a minha mãe, então meu pai veio antes. Os meus avós maternos passaram com a minha mãe a guerra toda e o pós-guerra na Alemanha, então vieram depois da Segunda Guerra. Meu pai veio antes. O pai dele, meu avô paterno, lutara na Primeira Guerra Mundial e veio por ocasião em que estava havendo aquele convite, né, na época do Getúlio, para que os imigrantes viessem trabalhar no Brasil. Então essa foi a época que meu pai chegou e os meus avós maternos, com a minha mãe muito jovem ainda, chegam após a Segunda Guerra Mundial. Então, em relação à família de Vossa Excelência, ninguém na área do direito. Ninguém na área do direito. Vossa Excelência foi a primeira a se enveredar por esse caminho. Exatamente. E como é que foi? Como é que foi ingressar na Faculdade de Direito? Como é que foram esses anos? Por qual universidade Vossa Excelência se formou? Eu me formei na UFRJ de Direito. Eu acho que Ronald também, né? Ronald é da UFRJ? Não, eu sou mineiro, eu vim de Minas. Veio de Minas. A minha Então tá bem. formação é lá. Então tá bem. Mas enfim, a federal, né, de Direito. Não foi a época em que eu cursei a Nacional de Direito, né? Que a federal é a Nacional de Direito. Sim. Não foi uma época de muita democracia, né? Nós vivíamos a época da ditadura. Sim. Isso, obviamente, teve uma certa influência em todos aqueles que, de 74 a 79, que foi a época que eu cursei a federal, teve uma influência, né? Porque nem tudo era falado
as disciplinas não permitiam o livre pensar, você tinha que andar muito numa linha determinada, traçada, o que você pode até considerar assim, puxa, mas isso é ótimo, você não era tão disciplinada, então traçarem uma linha para você devia ser ótimo. Não, mas ao contrário, eu sou disciplinada, mas eu aprendi a pensar. Que justamente é o ponto e contraponto, que é quando você viaja, quando você abre janelas, abre portas, conhece o mundo, conhece as diferenças, conhece as pessoas, todo aquele que de repente quer cercear teu pensamento é colocado como persona não grata, né? Então, na verdade, essa coisa de cursar a faculdade de Direito numa época em que o livre pensar não era incentivado, obrigado, não foi uma coisa muito boa, né? Foi uma coisa que, na verdade, o ingresso na faculdade de Direito me trouxe muitas angústias, porque já naquela época eu via que o discurso estava descolado da realidade, né? Depois disso, eu vivi algum tempo na Europa, eu me casei e vivi algum tempo na Europa, logo depois da formatura. Fiz estágio, como todos os meus colegas também fizeram, estágio na Defensoria Pública. Aliás, o meu estágio mais longo foi como estagiária da Defensoria Pública, né? Mas fiz outros estágios em escritórios de advocacia e depois vivi uma época na Alemanha, onde fui para a universidade também para cursar algumas disciplinas de direito. E tomei contato com o direito alemão, principalmente no âmbito do direito civil. Eu fiz disciplinas na universidade naquela época, eu era recém-formada, sobre o direito civil alemão, que é, no campo da responsabilidade civil, o direito mais desenvolvido do mundo, já desde a época de Tobias Barreto, né? Tobias Barreto foi um personagem importantíssimo da nossa história jurídica, ele leva para a Faculdade do Recife o pensamento de um jurista alemão, o Jhering, que justamente pautou a obra dele toda na questão da responsabilidade civil. O que é responsabilidade civil para o leigo, aquele que não tem contato mais próximo com o direito? É que você não pode fazer nada que traga prejuízo a outrem. Se você fizer alguma coisa e trouxer prejuízo a outrem, esse prejuízo você tem que arcar com ele. Então, essa é a pauta alemã até hoje, né? É um dos países mais desenvolvidos do mundo justamente porque tem essa pauta no tocante à coletividade. Lá ninguém esquece de limpar a neve na frente da porta, porque se passar alguém e escorregar na calçada, o dono da casa que não limpou a neve vai responder. E assim, várias outras coisas. São um exemplo longínquo, mas que dá direitinho o marco, né? E isso foi muito interessante porque eu pensei, puxa vida, eu tenho que trabalhar com alguma coisa, né, que me permita ingressar no campo da responsabilidade civil. E aí fiz concurso, quando voltei, fiz concurso para o Ministério Público e para a Defensoria Pública. Passei em ambos os concursos, que foram mais ou menos concomitantes, e optei pelo Ministério Público. Foi em 84. Já eram carreiras separadas? Eram carreiras separadas. Então, eu fiz os dois concursos em 83. Isso. Fiz os dois concursos em 83 e em 84, em abril de 84, eu assumi o Ministério Público e fui para o interior, fui promotora de júri, atuei na área criminal, em Macaé, Barra do Piraí, Cachoeiras de Macacu, em vários lugares no interior, como promotora de justiça. Sim. Mas continuei estudando porque eu queria realmente ser magistrada. E aí, em 88... Mas foi importante esse período? Foi. Um aprendizado, sempre é. Tudo, assim, tudo que você faz na vida é sempre relevante. E é engraçado, né? Mesmo quando as coisas dão errado, é porque você não está olhando do ângulo certo. Né, Tereza? Me parece, é importante que você faça o concurso de juiz, que você vá ser magistrado depois que você tem essa experiência. Me amadureceu bastante. Porque você fazer a magistratura antes de vivenciar o direito num outro setor, deixa a desejar depois na vida profissional. É verdade. Essa experiência, ela realmente foi uma experiência de amadurecimento. Vai para a Defensoria Pública, você sente ali os lados, né? É verdade. Em que a demanda do direito é muito acentuada. É verdade. E depois vai equilibrar isso aí. Eu, na verdade, assim, eu não fiz direto magistratura exatamente por causa disso. Eu me achava, assim,
não madura o suficiente para julgar. Então, quis ingressar por uma carreira que me permitisse conhecer melhor os pedidos que o magistrado depois vai julgar. E a experiência no interior, para mim, foi fundamental. Foi fundamental, muito importante para conhecer melhor como as pessoas pensam, como elas agem, como elas se comportam, porque corte é corte, província é província, né? Então, começar direto na corte é muito complicado, né? Então, isso foi muito, muito saudável e tal. E continuei estudando, como eu disse. E aí, fiz o concurso para magistratura e assumi em janeiro de 88, né? E foi uma coisa, foi uma alegria muito grande na minha vida, na vida dos meus pais também, claro, né? Mais do meu pai, né? Minha mãe achava, como ela acha até hoje, que é muito perigoso, né? É um pensamento mais tradicional, né? E que a gente compreende. Mas meu pai ficou realmente muito feliz e eu sabia que era isso que ele... Assim, se eu tivesse feito medicina também, ele teria ficado super contente. Ele queria só aquela coisa de pagar a dívida, que na verdade ficou por minha conta e que também é uma coisa pesada de você carregar se você não conseguir, de repente, vamos dizer assim, um ponto de alegria no teu trabalho. Senão teria ficado realmente muito pesado. Sim. Mas eu descobri como é que eu podia ter alegria no meu dia a dia de trabalho aqui dentro da instituição. Isso em 1988. Já no período da redemocratização, já tínhamos passado toda aquela questão da ditadura, né? Verdade. Na verdade, a gente costuma perguntar aqui aos desembargadores, magistrados mais antigos, se eles sentiram alguma influência da ditadura na sua atuação. Acho que a senhora sentiu mais enquanto estudante, pelo enquanto que estudante, não sei, como eu disse, sem dúvida falou. nenhuma. E hoje eu sei que o sistema, a gente intitula o sistema alguma coisa, vamos dizer assim, muito grande e não personalizada, o sistema tem uma influência sobre o profissional do direito. Não tenho a menor dúvida. Aquele que disser que não tem, não está sendo realmente verdadeiro por inteiro. Ainda que essa influência não seja direta... Ainda que a influência não seja direta. Ela tem influência, sim. Isso traz inseguranças. É uma luta constante para você marcar a tua trajetória dentro de um sistema como é o sistema do judiciário, com uma pauta progressista, com uma pauta de efetivamente dar direitos a quem não tem, como o desembargador Ronald acabou de mencionar, porque... E assim, não é só Brasil, é também Brasil por vários motivos históricos, sociais, que eu acho que eu não preciso discriminar para ninguém. Em outros países isso também acontece, né? O sistema econômico financeiro tem uma influência forte sobre isso também. Então, assim, você tem que saber que estar dentro de uma instituição como o judiciário vai te trazer muitos benefícios salariais, de tranquilidade, né? De vitaliciamento, de inamovibilidade, mas por outro lado, esse mesmo sistema e esses mesmos benefícios em algum momento vão cobrar o seu preço, né? E para você não pagar esse preço, você tem que ser muito firme, você tem que ter propósitos muito firmes e ser independente. Se você não for independente, você não vinga nessa caminhada, nessa trajetória. Não se mantém. Enquanto magistrada, Vossa Excelência lembra por quais comarcas passou, quais varas, alguma experiência foi mais marcante nesse período de juíza de primeira instância? Então, eu até escrevi aqui, porque eu estive em tanto lugar, você só botou um pouquinho aqui. Alguns. Você botou muito pouco, eu botei tanta coisa que eu estive em muitos lugares. Eu comecei a minha primeira comarca como magistrada, foi Miguel Pereira. Depois de Miguel Pereira, eu fui para São João de Meriti, na Baixada Regional de São João de Meriti, Nilópolis. Fui juíza do júri de São João de Meriti durante muito tempo e sempre acumulando, com outras varas criminais, com as varas cíveis e com as varas de família e infância e juventude. Depois eu vim aí eu tive meu filho, meu segundo filho, que na verdade meu primeiro filho nasceu assim que eu tomei posse no Ministério Público. E o meu segundo filho nasceu justamente nesse interregno entre São João de Meriti e Santa Cruz.
Eu saí de São João de Meriti, fiquei um mês aqui, já com uma barriga grande, aqui no centro da cidade, e depois, quando voltei da licença maternidade, fui conhecer a Zona Oeste, né? Onde eu fiquei também longo tempo, né? Fiquei longo tempo em São João e longo tempo na Zona Oeste. E na Zona Oeste, tal qual acontecera em São João de Meriti, eu também fui juíza de júri, juíza de família, juíza cível, eu via de regra acumulava essas jurisdições todas. Depois disso eu fui promovida para a segunda vara de família de Bangu, que era a vara mais sobrecarregada, tinha 25 mil processos na ocasião em que eu fui promovida. Até hoje eu estou questionando se isso foi mesmo uma promoção, mas de qualquer forma foi quando o desembargador Paulo Roberto me chamou para auxiliá-lo na corregedoria, no breve interregno que mediou entre os primeiros 6 meses que ele estava na corregedoria e o falecimento dele logo depois. Mas foi a ocasião na corregedoria em que, junto com Luiz Felipe Salomão, nós construímos a Lei Estadual de Juizados Especiais e logo a seguir demos início aos juizados especiais. E aí eu fui a primeira juíza titular de juizado especial cível. E olha só que coisa... Isso 90. foi em 96. A lei dos juizados Sim. era 95, nossa lei estadual é de 96, logo a seguir o tribunal abriu os 3 primeiros juizados cíveis, eu concorri, foi a minha única remoção por merecimento, porque eu concorri sozinha, só tinha eu, então tinha que ser eu mesmo, né? Então fui, e o primeiro juizado, imagine só você, ele estava localizado no porão da Federal Nacional, da Nacional de Direito, no CACO, no Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, né, de onde eu tinha saído alguns anos antes, né? Então foi muito interessante eu voltar para a faculdade, sendo juíza de juizado e estando num lugar... lá naquele local. No CACO, ou seja, lá onde o Nilo Batista tocava piano e a turma se reunia para, né, debater as questões. Então, assim, as ambiências, assim como as temporalidades, têm uma repercussão muito grande na tua vida, né? Então, voltar para o CACO, dentro da Nacional de Direito, um polo de resistência, no momento em que você está sendo convidada pela tua instituição para implantar um novo sistema de justiça, porque antes da justiça itinerante, né, como o José Guilherme Paz e Verna está agora pesquisando, nós tivemos uma época muito feliz com os juizados especiais. Não que os juizados especiais não continuem ainda sendo uma fonte de justiça muito grande, mas na época da implantação, mais, vamos dizer assim, eficientes eram, porque pela primeira vez no Brasil havia uma lei que dizia, olha, até 20 salários mínimos o cidadão pode vir sozinho à justiça, falar diretamente com o juiz. Como é que foi isso? Isso foi muito bacana. Para a população, para o jurisdicionado, para aquela pessoa humilde que não teria acesso à justiça, essa novidade. Aí eu vou ter que te fazer uma pequena correção. À vontade. Essa pessoa muito humilde, ela está chegando à justiça só agora. Naquela época, começaram a chegar à justiça as pessoas que tinham uma renda baixa, mas tinham acesso à informação. Porque, na verdade, o que permite o acesso à justiça, e eu até diria, o que permite o acesso ao judiciário, porque antes de chegar à justiça mesmo, né, ao julgamento das tuas questões, você precisa entrar no fórum, né? E, na verdade, se a pessoa é muito humilde, ela não tem sapato, e se não tem sapato, não entra no fórum. Ela não tem calça comprida, de bermuda, não entra no fórum. E não tem informações. Ela não tem receio, né, de vir. Fora o receio. Não quero nem falar dessa parte, porque essa parte eu vou deixar para a justiça itinerante, porque tem uns casos interessantes. As pessoas temem o juiz, né? E há 20 anos atrás, mais ainda, há 30 anos, 40 anos, 50 anos, mais ainda, né? E a gente pode retroagir até a época da escravidão, e eu abro um parênteses, os escravos tinham direitos pela nossa legislação. Sim. Eu estou pesquisando isso agora na minha tese de doutorado. Só que como é que fazia para chegar lá? Não chegava, né? Então, essa coisa do medo é uma coisa... Precisava de um tutor, né? Precisava de um tutor. Não tinha personalidade para entrar. Se achasse alguém que fosse ser o tutor, né?
Mas, enfim, o que a gente fala no momento dos juizados especiais é que isso vem com a força da informática. A informatização, a internet e a Lei 9099 de 95, que é a Lei dos Juizados, essa confluência de fatores é que proporciona realmente uma parcial democratização da justiça, na medida em que aquelas pessoas que tinham acesso ou possibilidade de chegar à informação, que os juizados estavam recebendo pessoas sem advogado, que a coisa ia ser rápida, que você ia poder falar direto com o juiz e tal, e que você podia vir reclamar do teu vizinho, do banco que tinha, de repente, ficado com o teu dinheiro quando não era para ficar, da negativação indevida, etc, etc. Essas pessoas que tinham a informação, para essas pessoas foi muito importante. Assim como também foi muito importante, porque foi uma espécie de democratização da advocacia. Na época, os advogados se ressentiram muito da lei. E disseram assim, estão tirando o nosso meio de trabalho, como que a pessoa agora vai poder vir sem advogado à justiça? Isso é um absurdo, não pode. Mas anos se passaram, alguns anos depois, o que se viu foi que hoje existem advogados especializados em juizados especiais, porque é uma justiça diferenciada, é uma justiça um pouco mais simplificada do ponto de vista ritual, do ponto de vista procedimental. Eu nem diria hoje que ela é mais célere, porque, na verdade, a sobrecarga do juizado, exatamente, acabou gerando os percalços, né? Mas, de qualquer forma, essa porta que se abriu em 95, 96, principalmente no Rio de Janeiro, que foi o terceiro estado da federação a ter os juizados, e, obviamente, eu indo lá de volta para a Nacional de Direito para implantar o primeiro juizado da comarca da capital do Rio de Janeiro, isso foi uma coisa para mim, assim, muito bacana. Foi uma coisa que me deixou muito feliz. A gente fazia audiência e dava sentença na hora. Assim, as pessoas se espantavam, não só as pessoas que estavam desacompanhadas, mas os próprios advogados se espantavam. Eu falava, bom, então, sentença, vistos, etc., e ditava a sentença na hora para o meu secretário e as pessoas ficavam, assim, perplexas com aquilo. Então, esse momento em que eu me torno juíza do sistema juizados especiais foi um momento muito importante na minha carreira. Depois disso, com o desembargador Cavalieri, nós fomos para a turma recursal, que era o órgão de julgamento, né, dos recursos dos juizados, e logo a seguir eu fui convidada também para ser juíza auxiliar de desembargador, porque aí eu acho que a administração do tribunal já queria me dar um treinamento para ser desembargadora, então fiquei acumulando a administração dos juizados com essa ajuda no segundo grau de jurisdição. Sendo que no intervalo de 4 anos, antes de eu me tornar desembargadora, eu, na verdade, fui também juíza auxiliar da Corregedoria, na gestão do desembargador Paulo Gomes, e, posteriormente, juíza auxiliar do desembargador Miguel Pachá na presidência. E foi com o desembargador Miguel Pachá que vieram os ônibus, né? E os ônibus, a história dos ônibus é mais ou menos essa. O desembargador Pachá um dia me chamou lá na sala do presidente, né, e falou, olha, eu recebi 2 ônibus de doação. E eu não sei o que eu faço com eles. Então, eu estou dando os ônibus para você, você faz o que você achar melhor. E aí, nós já tínhamos, né, essa ideia da justiça itinerante. Por quê? Porque no Amapá, a precursora, na verdade, da justiça itinerante é a desembargadora Sueli Pini, que era juíza de juizados especiais lá no Amapá. E o Amapá, assim como todos os estados da Amazônia, né, tem as ruas, as rodovias são os rios. E lá ela então conseguiu um barco e ela ia com um barquinho parando para atender as populações ribeirinhas, pescadores, etc, etc. E a Sueli era juíza de juizados especiais, então nós tínhamos uma troca, fazíamos uma troca muito grande, principalmente no Fórum Nacional de Juizados Especiais, que também nasceu
na época de 95, 96. Então, nos conhecemos, fizemos essas trocas. Quando o desembargador Miguel Pachá falou, tem 2 ônibus, toma aqui e faz com eles aquilo que você achar que deve ser feito, eu pensei imediatamente na Sueli e falei, vou implantar a justiça itinerante. Nesse momento que chegaram os ônibus, Vossa Excelência era juiz auxiliar da presidência. Da presidência. Exatamente, eu era juiz auxiliar da Isso, presidência. É porque na época Miguel a gente Pachá, acumulava. 2004. 2004. Na verdade, 2004, 2005, Sim. a gestão do desembargador Pachá. E antes, 2002, 2003, eu tinha estado com o desembargador Paulo Gomes na Corregedoria. Perfeito. E aí nós construímos essa ideia da justiça itinerante, exatamente nos moldes como o desembargador Ronald leu aqui. Nós estabelecemos, num primeiro momento, 3 critérios geográficos, aonde a gente ia colocar os ônibus. Os ônibus foram, então, a gente desenhou uma agenda, porque não dava para implantar tudo de uma vez. Já havia saído a emenda 45? Ou Foi mais ou menos na mesma época. A emenda estava sendo gestada. Ela estava Sim. sendo gestada, né? Tava aquele debate social sobre controle externo da magistratura, sobre reforma do judiciário, né? Mais uma reforma do judiciário, entre as muitas que a nossa história do judiciário já teve, mas uma reforma que realmente trouxe, vamos dizer assim, ferramentas inovadoras. O CNJ, malgrado todas as críticas, sem dúvida nenhuma, foi uma ferramenta de controle inovadora e necessária. Por outro lado, a justiça itinerante como mecanismo de encontro do juiz com a população. Essa que é a grande diferença da justiça itinerante. Porque na justiça itinerante, realmente é o juiz que vai até a parte. E aí ele chega naquela população que você há pouco mencionou, aquela população que efetivamente é a população descalça. É a população que não tem como sair do lugar onde ela mora, do lugar onde ela vive, do local onde ela trabalha, né? E ela não consegue sair. Que nem o juizado especial conseguiu. Não. Por quê? Porque o juizado especial, ele foi alocado... Aqui, né? Exatamente. Ele foi, na verdade, alocado na universidade, ele foi alocado num edifício, de repente, público, que podia ser uma secretaria municipal ou numa escola, mas é um local onde as pessoas têm que ir até lá, né? E quando você fala de deslocamento de pessoas pobres, e vamos usar a palavra que é real, e eu nem estou falando dos invisíveis, eu por enquanto só estou falando dos pobres, as pessoas pobres, o deslocamento per se já é um custo. Então tem o medo, tem a distância, tem a falta de vestimenta, tem a vergonha de repente, não vou saber falar direito. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizerem isso? E tem o dinheiro que você gasta. E lá no Amapá, na Justiça Fluvial, eu ouvi assim, histórias muito incríveis de famílias inteiras morando numa ilhota no meio do arquipélago, lá no Rio Amazonas ou no Rio Negro. E a gente perguntava, mas por que ninguém tem documento aqui na sua família? E a resposta era uma resposta tão óbvia, que causava, assim, vergonha na gente, né? Porque a pessoa que era responsável pela família, que via de regra é uma mulher, né? Porque quando tem um homem responsável, ele está pescando, ela dizia assim, mas doutora, como é que eu vou fazer isso? Se eu for para Macapá, eu levo 12 horas de barco. Eu tenho aqui na minha família 10 pessoas, é minha mãe doente, e apontava, né? A mãe doente, a menina que tem problemas mentais, os 4 meninos que são pequenos. Como é que eu vou sair para Macapá, deixar comida para essa turma e levar comida para dar para o parente, que eu não posso me meter lá na casa de um parente sem contribuir para comida? Então, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para pagar passagem, não tenho dinheiro para fazer essa... Enfim... É um exemplo muito bom do que acontece também no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, né? A gente tem tido experiências agora nas comunidades onde a justiça itinerante está trabalhando, está funcionando, como por exemplo na Maré, que a gente sabe que até certa hora você pode voltar, depois dessa hora não pode voltar mais. E aí a pessoa dorme aonde? Debaixo da ponte? Vai pagar um hotel? Vai ficar 5 horas na fila da Defensoria Pública sem comer? A questão é uma questão
econômico-financeira, sim. Né? Só que a justiça itinerante, ela quebra esses padrões, né? Porque ela, na verdade, leva o juiz ao local. Né? E isso foi realmente um salto de qualidade, exatamente o que o desembargador Ronald disse, um salto de qualidade na prestação jurisdicional. Mas como é que foi que a senhora fez aqueles 2 ônibus funcionarem? Como é que a senhora botou eles na estrada para chegar? Isso, primeiro, os ônibus vieram, ônibus normais, né? Então a gente fez um desenho de como é que deveria ser o interior do ônibus e o tribunal, então, adaptou aquele interior, formatando um pequeno banheirinho, uma mini cozinha, uma sala de audiências completa, com mesa em T, né? A mesa do juiz, no mesmo patamar da mesa das partes. No outro ambiente, separado assim por uma meia porta, 2 outros locais de atendimento e, num terceiro momento, 4 assentos logo atrás do motorista para as pessoas esperarem, né? Um ônibus com toldos, que permitisse que do lado de fora a Defensoria Pública fizesse o primeiro atendimento. E, enfim, quando a gente formatou aquele desenho, foi desenho mesmo, né? Que depois, obviamente, pelos departamentos competentes do tribunal foi melhorado, né? Assumiu uma feição oficial. Nós, então, o desembargador Pachá fez aí uma licitação, levantamento de preço, quem é que ia fazer a instalação do ônibus, e assim que os 2 ônibus ficaram prontos, nós já tínhamos a Resolução 10 de 2004, que estabeleceu os 3 critérios sobre os quais eu falava há pouco e não terminei, 3 critérios geográficos de onde nós íamos botar os ônibus. E nós tínhamos tido várias emancipações de municípios no interior do estado, e nessa emancipação de municípios não fora criada a comarca. Então, esses municípios jamais teriam poder judiciário. Então, o que a gente pensou? Vamos começar por esses municípios. Itanguá foi o nosso, na verdade, o nosso laboratório inicial, foi um desses municípios que não eram comarca. Então, nós botamos lá o ônibus para atender às terças-feiras com o juiz de Itaboraí, né, o doutor Almir, e depois fomos desenvolvendo outros critérios. Que outros critérios? A dimensão territorial do município era muito grande, os distritos muito distantes e as pessoas não conseguiam chegar no fórum. Esse foi o segundo critério. Por exemplo, Campos dos Goitacazes está dentro desse critério. E depois, por último, aqueles municípios que tinham uma densidade demográfica muito intensa, onde o nível de pobreza também era grande, o que tampouco permitia que as pessoas fossem satisfatoriamente atendidas no fórum, como, por exemplo, Jardim Catarina, lá em São Gonçalo. Então, são vários exemplos. Hoje a gente tem o ônibus em 26 locais, os ônibus atendem, via de regra, quinzenalmente ou semanalmente. Sempre o mesmo juiz, o mesmo promotor, o mesmo defensor e a mesma mini equipe, né? E hoje já temos, assim, portas abertas para a justiça itinerante, que são portas diferenciadas, porque depois de atendermos as pessoas que realmente eram pobres, que no ônibus sobe de qualquer jeito, descalço, sem camisa, de qualquer jeito. Nós, inclusive, você pergunta aqui, conte uma situação que te emocionou. Nós fizemos na Maré a interdição de um menino, um jovem de 19 anos. A mãe estava há anos querendo interditar o rapaz, mas o rapaz não botava nem camisa e nem sapato. Então, não podia levar nem na Defensoria Pública e nem em fórum nenhum. E ele subiu no ônibus com a mãe, ficou quietinho, a gente tem retrato disso, descalço, de bermuda, sem camisa, né? E o juiz fez a interdição. Nós, na ocasião, tínhamos um perito presente, nós dispensamos, na verdade, o perito quando a situação de alienação mental é tão óbvia que é desnecessária, mas temos, sim, ocasiões em que o perito psiquiatra comparece. Foi o caso desse menino, que deixou a todos emocionados. Ele saiu de lá interditado.
E como nós trabalhamos com o Detran, já saiu também com a carteira de identidade. Foi bem bacana. Então, logo depois que essa parte estava formatada, durante cerca de... Nós temos agora, vai fazer 15 anos a Justiça Itinerante no ano que vem. Nós temos aí já 26 locais onde a itinerante funciona de forma fixa, mas de uns 3 anos para cá nós começamos a trabalhar de forma diferenciada, atendendo essa população que eu chamo de invisível, que ela está muito além do pobre. O pobre a gente ainda vê, né? Mas o invisível a gente não vê. Quem são os invisíveis, por exemplo? As prostitutas da Vila Mimosa. Então nós começamos a fazer um trabalho lá na Vila Mimosa com a Faculdade Mackenzie. Os presos do sistema penitenciário. E esse ano, no início do ano, nós começamos a trabalhar o programa Justiça Itinerante Vai ao Presídio, né, para atender o interno que está para sair, ou em regime aberto, em semiaberto, e não tem documentação nenhuma, não consegue carteira de trabalho, não consegue título de eleitor. Aliás, é um círculo vicioso, porque para tirar um documento você precisa do outro, e para tirar o outro você precisa do um, e você não consegue documento algum, né? Até rima. É um negócio complicado. E como esses, a gente tem os indígenas, que pelo Brasil afora eles não saem. O indígena da reserva Raposa Serra do Sol, lá em Roraima, ele não sai lá da reserva e vai numa cidade próxima para fazer o registro do filho no cartório do RCPN. Ele nem sabe o que é isso. Então, os ônibus vão, os juízes vão nesses lugares, né? E aqui no Rio a gente tem também a população quilombola, os pescadores artesanais, né? Todo um contingente de pessoas que não vai ao fórum. O pescador não vai ao fórum. Por que o pescador não vai ao fórum? Porque o nosso expediente forense começa às 11 e acaba às 6. E essa hora o pescador está dormindo porque ele pesca de madrugada. A mesma coisa da prostituta. Então, na verdade, assim, foi um mecanismo trazido por uma Constituição que se pretendeu cidadã, que foi um mecanismo para efetivamente poder ajudar essas pessoas. Pessoas que a gente sequer sabia que existiam. Quer dizer, a gente sabia, né? Folcloricamente, né? Mas a gente não sabia quais eram as dores e os sofrimentos dessas pessoas. E nisso a gente está entrando agora, né? Por essa experiência, Vossa Excelência acha que aquela ideia de que o juiz precisa ser provocado para que haja efetivamente a justiça, então ela está ultrapassada, ela tem que ser... Olha, eu não digo que está ultrapassada, eu acho que são sistemas que se complementam. Não é que o juiz não tenha que ser provocado, o juiz não pode sair com um alto-falante pela rua, venham a mim, não é por aí, não é isso, né? Até porque existem questões que são eminentemente de direito que têm que ser feitas por escrito. Por enquanto a gente ainda não tem a possibilidade de resolver uma questão intrincada de recuperação judicial de uma empresa verbalmente. Não dá, né? Então a gente precisa da documentação escaneada para dentro do sistema. Enfim, a gente precisa daqueles argumentos técnicos jurídicos que são trazidos pelos advogados. Então, esse sistema de justiça, ele não é um sistema de justiça ultrapassado, ele é um sistema de justiça necessário. Só que ele não contempla várias outras pessoas que, como eu te apresentei, nós antigamente não víamos e que, através desse sistema tradicional, jamais terão a possibilidade de chegar ao judiciário. Então, para essas pessoas, é o juiz que tem que ir, e como nós estamos fazendo aqui, memória oral, particularmente a oralidade, a conversa e a sensibilidade do magistrado é a tônica do dia. O magistrado não pode chegar numa cidadezinha no interior da Amazônia e querer que as pessoas entendam o juridiquês dele. E aí eu conto um outro fato pitoresco. Numa dessas minhas visitas, que eu agora fiz por conta da pesquisa da minha tese, nós estávamos no ônibus, né, e foi até em Altazes, no estado do Amazonas. E o juiz estava ali sentado, e aí ele disse, então,
depois de ouvir várias testemunhas num caso de família, ouviu as testemunhas vieram para dizer, para acontecer, como é que estavam as crianças, o que ele tinha de patrimônio, enfim. Se ele traiu ou não traiu, a história era essa. E aí o juiz então disse assim para as partes que estavam sem advogado, né? Disse assim, então, pela norma que diz... e aí a partezinha, a mulher falou assim, mas gente, ainda vai chamar a norma, mas pelo amor de Deus, excelência, já chamamos tanta gente, não dá, o senhor vai embora amanhã. Ou seja, a pobre coitada da mulher ficou desesperada. Então assim, esses ajustes, né, são ajustes que têm que ser feitos quando você vai de encontro às pessoas. Você aprende com elas e por sua vez elas aprendem com você. Elas sabem, na verdade, elas passam a tomar conhecimento de questões que elas não conhecem. E eu exemplifico, para não ficar no escuro. É muito frequente nessas idas da itinerância que, por exemplo, as mulheres não saibam que mesmo quando o pai da criança não paga alimentos, ele tem direito de visitação. Então, elas se ressentem quando o juiz diz, olha, mas ele tem direito de pegar o menino. Ah, mas ele não paga um tostão, quem sustenta sou eu, quem sustenta é meu pai, enfim, meu novo companheiro. E aí você tem que explicar, ou seja, essa ida do juiz de encontro ao seu jurisdicionado, a essa clientela que ele não conhece, é uma coisa boa para ambas as partes, porque ele naturalmente traz ele também conhecimento. Tem que se adaptar àquela realidade que ele está vendo ali à frente dele. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida Ele tem nenhuma. que se amoldar. E aí tem toda uma questão, por exemplo, de vestuário do próprio juiz. Eu tenho juízes que fazem, no ônibus, fazem as audiências de capa. Eu tenho outros que fazem as audiências de terno e gravata. E eu já tenho outros que vão de jeans, tênis e camiseta. Então, assim, é uma adaptação. Por quê? Porque a gente não tem lei que regulamente a justiça itinerante. A justiça itinerante está como um mecanismo de descentralização da justiça na Constituição. Então, a gente tem que imaginar o que é que essa Constituição pretendeu quando ela trouxe esse mecanismo. E daí ir construindo a política. Há uma liberdade. Há uma liberdade. Lá na Amazônia e lá no Amapá, por exemplo, os juízes no barco, é um calor horroroso. Nós fizemos audiência à noite. Havia um determinado horário durante o dia que a gente encerrava, porque não tinha condição, porque no barco, no tombadilho do barco, que é transformado em sala de audiência, não tem ar-condicionado, não tem ventilador, não tem nada. Então, você tinha que esperar o sol se pôr para poder fazer audiência. Então, audiência noite adentro, né? Posso dizer, então, que é intencional a ausência de uma norma exatamente para que haja essa liberdade de que... Essa colocação faria todo sentido. Eu acho que talvez, eu não sei qual foi a ideia que norteou, né, os constituintes da reforma, mas é uma ideia que faz todo sentido. Né? Você ter que adaptar o judiciário às necessidades daquela população que você está atendendo. E de cada lugar, né? E de o Brasil cada é tão, lugar. tão grande, tão E de cada diferente. E de cada lugar, você tem toda a razão. Ter uma norma que coubesse todo mundo ali Exatamente, exatamente. Se você quiser fazer uma coisa muito ajustada, infelizmente você vai continuar reincidindo no mesmo erro. Você não vai atender a todos que precisam de você. Porque a história é essa. Essa é a pauta do judiciário atual. Quem precisa de mim? Quem é que precisa de mim que eu não estou vendo? E que não está chegando a mim? Está vindo aqui. Porque a justiça tradicional, a justiça na forma escrita, onde o advogado vem, peticiona, junta as provas, pede perícia, pede audiência, essa justiça está muito azeitada hoje em dia. Com a informática, então, com o mecanismo do processo eletrônico, é uma coisa assim, não vou dizer que é fácil, mas ela flui. Agora, essa outra porta que a Constituição abriu para essa nova justiça, ela parte de um questionamento de dentro para fora. Então, assim, não é, eu volto ao início, né, a tua pergunta, não é que o magistrado vai sair pela rua com o megafone, quem precisa de mim. Mas, com apoio, com suporte em conhecimentos sociológicos, filosóficos, antropológicos, pesquisa, mídia, ouvindo as minorias, né, esse magistrado, esse poder judiciário, esse sistema
tem que mostrar, olha, se eu mostra. tô sabendo que ali no canto tem alguém que precisa de mim que não está chegando. Então eu tenho que Pode ir até chegar, né? Pode chegar. Eu tô pode chegando em talvez você. chegar, mas eu tô vendo vocês. Então nós vamos nos encontrar no meio do caminho, enfim. Mas a gente tem que mostrar que a gente enxerga a população que sofre, porque é de sofrimento que se trata. Na verdade, o judiciário hoje, como guardião dos direitos fundamentais, ele está trabalhando numa seara de minorar, porque acabar com o sofrimento, né, seria uma hipocrisia, você não consegue, né, mas pelo menos minorar o sofrimento. Quando você, por exemplo, requalifica o nome e o gênero de um transexual, você acaba com o sofrimento. Sofrimento que às vezes esse transexual está carregando durante 20 anos. Onde ele é barrado na Polícia Federal no aeroporto, onde ele é ridicularizado na faculdade onde ele estuda, onde ele não pode usar o toalete, enfim, do gênero que ele se qualifica, né, no local de trabalho dele. Então, isso tudo é sofrimento. Então, o juiz tem que saber que ele não atende todo mundo se ele não for lá. E a função dele minha função, né, e a gente tem a clássica frase, né, função do judiciário é pacificar os conflitos de interesse. Hoje não é só pacificar conflito de interesse. Além de pacificar conflito de interesse, é acabar com o sofrimento das pessoas. Acabar com o sofrimento, como eu disse, é exagero, mas minorar o sofrimento das pessoas. E é um sofrimento atroz, né? Pela experiência de Vossa Excelência, quais são os principais serviços que estão sendo prestados a essa população nesse intuito, né, de minorar esse sofrimento? Você diz pelo judiciário? Na justiça itinerante. Na justiça itinerante, é o registro civil, basicamente a questão da documentação. A questão da documentação, ela é uma questão pungente. É impressionante o que a gente vê de pessoas básico, que né? não têm documentação. Porque é o início de tudo. Para você querer alguma coisa, buscar alguma coisa, você tem que ser alguém. Não, pro Estado. E as realidades, elas são tão marcantes, tão impactantes, desembargador Ronald, que às vezes a gente mesmo fica perplexo. Porque a gente pensa assim, então tá bem, essa é uma história que a gente agora já conhece, né? Subregistro de nascimento, as pessoas saíram da maternidade com a DNV, não conseguiram registrar, pensaram que a DNV era certidão de nascimento e tal. A pessoinha que morava na cidade, morador de rua, nunca teve certidão e tal. Mas tem histórias que são do Arco da Velha, nas fronteiras do Brasil. Tem gente que vai, por exemplo, para a área de garimpo. A área de garimpo é uma área de sofrimento absurdo, porque se misturam pessoas de várias nacionalidades, ninguém tem documento nenhum. Aí eles se casam com pessoas de nacionalidade diferente, migram para lá, voltam para cá, têm filhos. E de repente tem uma criança que é filha de uma mãe brasileira com um pai venezuelano, né? Que não tinha ele, pai, certidão, ela também não tem. Você pergunta, mas de onde você vem, minha senhora? E a pessoa diz, não sei. Eu estou há tanto tempo aqui no garimpo que eu não sei de onde eu vim. Porque a vida é tão dura, né? E aí você tem que fazer dados de caridade para dar certidão para essa criança. Às vezes o pai chega com uma certidão de batismo do Suriname. Olha, o único documento que eu tenho é essa certidão de batismo do Suriname. Aí a certidão de nascimento, de batismo está em francês. Aí você lá não tem tradutor juramentado. Então você tem que... Quem fala francês aí? Então diga aquilo. Enfim, adaptações que não estão no Código de Processo Civil, né? E que você tem que ir fazendo, né, de acordo com as situações absolutamente surpreendentes que vão aparecendo, né? São as múltiplas pessoas invisíveis a que você São as fez pessoas referência, invisíveis, né? são as pessoas invisíveis. Eu não conhecia essa confusão. O dado estatístico da existência dela. Exatamente, exatamente. Por exemplo, na Maré tem uma série de angolanos. Angolanos que vieram fugidos, né, do pós-guerra civil de Angola. E assim, ninguém tem documento. E eles não podem sair de dentro da favela. Eles ficam lá dentro da favela porque eles não têm documento. E dentro da favela acabam sendo empregados como mão de obra mercenária. Olha que coisa horrível isso.
Mas eles também não têm outra opção, porque eles não podem sair. Se eles saírem, eles são, na verdade, recambiados para o país de origem, porque eles não têm documento e entraram ilegalmente no país. Então, assim, uma série de situações que a globalização acabou trazendo e às quais a gente tem que se adaptar. O juiz não pode dizer, a gente diz, né? Mas não pode dizer. O que eu vou fazer? Eu não sei. Meu Deus, aí perguntam, Gáulia, me diga aí, o que eu faço nessa situação? Né? Vamos pensar. Tem que criar a solução. Solução tem. E solução tem. Sabe, Ronald? Tem solução na lei. A gente só tem que pensar, porque como é fora da caixinha, como é fora daquele... Fora dos scripts. Totalmente. Né? A nossa caixinha tem aquelas regras, né? Aquelas fichinhas, né? E agora é uma situação absolutamente aberta. Então, meu Deus do céu, o que eu faço? Não sei. Então, vamos pensar. Né? Sempre tem uma solução via judiciário. Agora, qual a solução? Às vezes traz perplexidades, como naturalmente todas as situações novas na vida trazem perplexidades. Né? Desembargadora, ainda ligado a essa questão do sofrimento, né, do judiciário enquanto um agente para tentar minorar esse sofrimento da população, Vossa Excelência também atuou na comissão estadual para questões de violência. Isso é verdade, durante algum violência tempo. Violência doméstica, né, que hoje é um tema de destaque, né? É verdade. Do judiciário, acho que todo o país, né? Desde a Maria da Penha, né? A Maria da Penha inaugurou. Como é que Vossa Excelência vê essa questão hoje? Houve progresso? Está havendo progresso? O judiciário está enxergando mais essa questão, esse problema da violência contra a mulher? Como é que está isso? Olha, sempre quando a gente tem uma legislação nova, o frisson que isso causa na comunidade jurídica, as publicações, os congressos, as oficinas, os debates sobre a questão trazem inegável progresso. É muito diferente uma situação de um tempo onde ninguém fala sobre nada e também não tem lei, para um outro momento logo adiante, onde tem uma legislação que, malgrado nova, malgrado imperfeita, como tudo que a gente faz é imperfeito, o ser humano é imperfeito, então suas obras também são imperfeitas. Mas, malgrado as imperfeições, aquela questão começa a ser debatida pela sociedade, pelos governos, pelos sistemas de proteção e até pelas religiões, né? As religiões que, sem dúvida nenhuma, influenciam ainda muito o pensamento da magistratura, o pensamento do Poder Judiciário. Não vou ponderar nem questionar se isso é bom ou ruim, isso é uma característica do homem, ele ser religioso, ele ter uma crença religiosa, mas, sem dúvida nenhuma, em alguns momentos a gente percebe que um pensamento religioso muito arraigado pode trazer alguns percalços na evolução de determinados institutos jurídicos. Né? Isso hoje? De um modo geral, né? De um modo geral, não hoje, mas ontem, no futuro, né? Por quê? Porque a gente tem essa coisa de que as religiões têm determinados dogmas, e esses dogmas toda religião estabelece para que não haja questionamentos. E, na verdade, quando entra em vigor uma nova lei, como eu disse, a tônica é o questionamento, né? Então, no momento em que muda o papel da mulher, né? Que a mulher se ingressa na sociedade como uma força de trabalho nova, ascendendo a uma posição social em que ela tem que lutar da mesma forma que o homem sempre lutou, para manter família, para conseguir emprego, para se vestir, para ajudar os pais, etc. E eu não falo em igualdade aí, porque é uma palavra muito ruim para designar essa questão. Mas no momento onde isso acontece, é claro que se questiona também o lugar da mulher na família, né? E nós temos uma história no Brasil onde o senhor, né, o pai, o pater família, era quem mandava em todos os membros da família, a mulher aí incluída. Não eram só os servos e os escravos em quem ele mandava, mas ele tinha, na verdade, poder de vida e de morte sobre todos os membros da família, e dos agregados também, né?
irmãos, cunhadas, etc. Então, assim, mudar este pensamento é um processo. Então, se você me pergunta se hoje as coisas estão melhores, eu não usaria a palavra melhores, mas elas estão diferentes. Elas mudaram. Hoje a gente tem as delegacias de atendimento à mulher e até só por ocasião da minha passagem pela CEGEM, nós implantamos no plantão noturno e funciona até hoje um serviço chamado Seju Vida, que é justamente um centro de acolhimento à mulher vítima de violência doméstica que no período do feriado, do fim de semana, do sábado, né, ou à noite, ela não tem para onde correr, porque as instituições de acolhimento da mulher nesses horários e dias estão fechados. Então, se ela vai à delegacia, o delegado pode telefonar para o juiz de plantão e esse centro vai encaminhar a mulher vitimizada para uma casa-abrigo, onde ela pode ir, inclusive levando os filhos. Ou ela pode vir diretamente ao plantão e dizer, olha, eu estou sendo maltratada, estou sendo espancada, estou sendo humilhada, não posso voltar para casa, não tenho casa de parentes para ir e eu preciso de abrigamento. E a Seju Vida, então, com a ordem judicial, vai abrigar essa mulher num abrigo de mulheres vítimas de violência doméstica. Esse trabalho já é um trabalho de também há algum tempo, de cerca de 10 anos, e que está funcionando com carro, tem um carro só da Seju Vida, tem assistente social que recebe essa mulher numa sala em separada ali no plantão judiciário. Né? Então, assim, são coisas que fazem a diferença. Mudam, fazem a sua parte, eu diria, né? Essas pequenas mudanças, elas contribuem, porque, na verdade, a grande mudança social somente é a longo prazo, né? A gente não pode querer mudar uma sociedade assim, do dia para o outro. Saiu uma lei, no dia seguinte já está tudo mudado. Não, não é. É um processo. E é um processo de trabalho. E aí eu acho, sim, que o judiciário, que o juiz, as juízas têm um papel relevantíssimo. Porque nos compete, e aí eu estou voltando aqui para a tua pergunta, como agentes públicos, sim, nos compete fazer estas mudanças. Não podemos mais ficar sentados esperando. Isso era bom para 50 anos atrás, 100 anos atrás, mas agora não. Agora a gente tem que ir para encontrar essas pessoas e saber quais são os novos sofrimentos que estão surgindo que nós podemos ajudar a modificar. Excelência, em qual Câmara Vossa Excelência atua hoje? Eu atuo na 5ª Câmara Cível, que na verdade nós fazemos na Câmara Cível tudo que não é crime e o que não é consumidor, mas a partir agora de janeiro nós vamos também fazer consumidor. Então, atuamos em cível, família, órfãos, fazenda, todas as questões de improbidade, ações civis públicas, ações de recuperação judicial, enfim, tudo que é da parte civil. Sempre foi dessa Câmara ou já mudou? Não, eu fui titular dessa Câmara. Eu antes estive na 2ª Câmara Cível, foi a época que eu fiquei JDS. Depois, quando eu fui promovida, eu fui para a 18ª Câmara Cível, onde também fiquei durante 2 anos, mas depois vim para a 5ª Câmara, onde eu já estou há 7 anos. Então, antes de passar a palavra para o desembargador Ronald, para fazer as considerações finais dessa entrevista, eu gostaria que a senhora ficasse à vontade para relatar aqui algum episódio que a senhora considera que foi marcante em toda essa experiência que eu considero assim, muito rica, né, que deve ter impactado bastante. Qual foi o que mais impressionou? Assim, tem muita coisa que impressiona, porque o ano que vem eu vou fazer 30 anos de magistratura, então são muitas as situações. Mas eu destaquei três questões importantes. Uma questão foi a adoção de um bebê que foi achado no lixo em São João de Meriti, logo no início da minha carreira, quando eu era lá juíza de família. E eu cheguei de manhã cedo e a minha secretária veio correndo e falou, acharam uma menininha no lixo, no lixão de São João. Aí eu falei, então, levaram a menina para onde? Levaram a menina para o hospital, muito bem. E no hospital, então, havia uma enfermeira que conhecia um casal, na época nós não tínhamos as listas de adoção ainda, conhecia um casal que já tinha adotado 2 outras crianças em São João de Meriti. E essa enfermeira, então, fez contato com esse casal na Itália, e o casal veio da Itália, ficou 90 dias em São João de Meriti,
para adotar a criança que 90 dias, 120 dias depois, enfim, foi levada para a Itália, adotada com sentença minha e com concordância do Ministério Público. Nós tínhamos uma defensora pública ótima também, que representou os interesses do bebê, né? Era uma espécie de curador dos interesses do bebê. E isso foi, assim, muito emocionante. Foi uma coisa muito emocionante quando aquela menininha achada no lixo, né? Até hoje eu me emociono, porque realmente foi uma coisa muito bacana. Eles chegaram com a menininha vestida, um lacinho na cabeça para se despedir de mim e foram para a Itália. Então, esse momento foi um momento muito marcante. A gente teve um momento muito marcante também por ocasião do primeiro casamento de casais do mesmo sexo, que a gente fez há coisa de uns 5 anos atrás, quando no final da cerimônia, nós casamos, num primeiro momento, foram 64 casais, depois é que foi aumentando, né? Então chegou um rapaz com o seu marido e disse para mim assim: doutora, eu queria agradecer a senhora porque agora eu posso voltar para a casa do meu pai. Meu pai me expulsou dizendo que eu não era digno de ser filho dele, mas agora que a senhora disse que eu sou cidadão e tenho direito de casar e tenho um documento provando isso, eu posso voltar para a casa do meu pai e dizer que a justiça disse que eu sou digno. Então, assim, isso também foi um outro momento extremamente emocionante. E, por fim, a gente pode pontuar que na justiça itinerante, que nós temos uma justiça itinerante que faz só questões de registro de nascimento, que atua toda sexta-feira no Sambódromo, ali na primeira vara de infância e juventude. E nós demos uma certidão de nascimento para uma senhorinha chamada Ana Rosa, ela era conhecida como Ana Rosa, de 92 anos de idade. Então ela foi, a Cláudia Mota recebeu a certidão de nascimento, quer dizer, a Cláudia Mota deu a sentença, a juíza, né, a colega, e entregou para a dona Ana Rosa, né, a certidão de nascimento que ela não tinha até 92 anos de idade. Então isso também foi uma situação bastante interessante, né? Várias outras, a gente pode até escrever livros sobre isso, né? Quem sabe numa outra ocasião a gente troca mais figurinhas a respeito. Serão. Como nós dissemos no início da entrevista, nossos depoimentos são filmados, são gravados, depois são transcritos e disponibilizados para o público que tiver interesse, pesquisadores, qualquer pessoa, qualquer cidadão que tenha interesse na história do judiciário poder ter acesso. Então nós gostaríamos de saber se Vossa Excelência autoriza, se Vossa Excelência doa esse depoimento que acaba de prestar para que ele possa fazer parte desse acervo audiovisual do CCMJ e possa estar disponível ao público de uma forma geral. Acho que é material de pesquisa mesmo. Transcrita, na forma audiovisual. A história é para isso mesmo, a história é para ser pesquisada, para a gente aprender com a história, né? Agora, na minha tese de doutorado que eu estou em vias de escrever, eu estou aprendendo muito com a história do direito, né? Uma matéria que nem achei tão relevante na faculdade, mas que agora eu estou vendo a importância. Normalmente é dada assim ao passando. Exatamente, quer dizer, aí que a gente consegue, com maior maturidade, né, olhar para determinadas coisas e falar: bingo, o cara já sabia disso há 300 anos atrás, né? Aqui, né? E eu não estou sabendo disso hoje. Então é uma coisa realmente muito interessante e eu acho que esse trabalho é um trabalho fenomenal, né? Se a gente puder melhorar cada vez mais o judiciário e a sociedade brasileira, é isso que a gente quer. E preservar a memória é fundamental. Preservar a memória é fundamental. Fundamental. Desembargadora Cristina, muito obrigado pela sua participação. E nesse momento eu estou passando a palavra para o desembargador Ronald Valadares fazer o encerramento da nossa entrevista. Desembargadora Tereza Gaulia, Gilmar, Tiago e Diego são as pessoas que estão aqui nesse recinto. Os romanos, lá na antiguidade, conceituavam o direito dizendo que jus est ars boni et equis. O direito é a arte do bom e do justo. A desembargadora Tereza Cristina Gaulia é uma juíza da bondade e da justiça. Ela está praticando a arte de julgadora no estado do Rio de Janeiro,
com esse talento e com essa dedicação, que são qualidades marcantes do seu temperamento. Então, felicidades para você, continue Obrigada. assim, o seu exemplo é muito dignificante. Obrigado por tudo. Obrigada a Obrigado, vocês César. também.